Olá pessoal, bom dia. Eu sou a Raelis, tenho 29 anos e moro há aproximadamente 1 ano e 4 meses aqui em Portugal. Então, eu estou criando esse canal para compartilhar um pouco sobre minhas experiências, como está sendo viver aqui, como é a questão de trabalho e outras mais experiências que a gente está passando. Eu não estou aqui sozinha, estou mais o meu marido, Emerson, meu amor, o pivô de tudo isso. Ele, tipo assim, sonha muito e eu sou muito feliz por ter alguém que sonha tanto quanto eu. Então, eu vou começar falando um pouco sobre como é a questão de trabalho aqui em Portugal. Então, quando a gente chegou aqui em Portugal, a gente veio com visto de procura de trabalho e a gente tinha que ter algumas documentações para poder conseguir o trabalho. Então, começa todo o processo de busca, né, para a gente ter toda a documentação. Então, as documentações necessárias para a gente conseguir o emprego aqui, a gente precisa de ter o NIF, o NIS, o comprovante de morada, precisa de uma conta aberta no banco, precisa de... no começo, quando a gente chegou aqui, o pessoal pedia muita manifestação de interesse. E no mais são essas documentações principais, espero que não esteja esquecendo de nenhuma. Então, pra gente, quando a gente chegou aqui, a dificuldade inicial foi justamente essa parte de documentação, principalmente o NIS, porque o NIS no começo, quando a gente chegou aqui, ele estava sendo pedido por e-mail, e a gente fez o pedido do nosso, a gente ainda no Brasil, por e-mail, mas levou muito tempo, assim, acho que foi uns 3 meses antes da gente vir pra cá que a gente já fez o pedido, mas só veio chegar lá para depois de 1 mês que a gente já estava aqui. Então, tudo isso acabou atrasando um pouco o nosso processo. Então, eu recebi o meu NIS primeiro, né? A gente fez, quando a gente chegou aqui também, a gente procurou as agências, deixava os currículos nas empresas, e principalmente as agências perguntavam sobre a manifestação de interesse. Só que como a gente veio com visto de procura de trabalho, a gente não tinha manifestação de interesse porque não havia necessidade, porque a gente já veio com visto apropriado para trabalhar. Só que nem as empresas nem as agências, principalmente eu tô falando das que a gente procurou aqui, não conheciam. Então queriam a manifestação e não fazia sentido para a gente fazer a manifestação de interesse porque a gente veio com visto. Então, quando o meu NIS chegou por e-mail, né, o do meu marido não tinha chegado ainda, eu deixei o meu currículo num supermercado próximo de onde eu estava morando. E aí eu fui chamada, fiz entrevista, passei, né, eu falei na hora da entrevista que eu tinha vindo com visto de procura de trabalho. E pronto, quando eu passei, fui lá com toda a documentação, já tinha tudo. E quando chegou lá, a pessoa pediu uma manifestação de interesse, a pessoa do RH. E eu não tinha, eu tinha só o visto. E eu disse que eu não tinha, que eu vim com visto de procura de trabalho e que, tipo, não precisava ter uma manifestação, só que eles não conheciam, né? E acabou que não deu, né? Ela disse que depois eu tentasse voltar com a manifestação. E eu cheguei, né? Eu e meu marido em casa, sem saber o que fazer, porque não fazia sentido a gente fazer uma manifestação porque a gente tinha vindo com visto. Então, uma pessoa que eu cheguei a conhecer, que é uma pessoa muito abençoada, a Sandra, né? Ela trabalhava na limpeza nesse supermercado, e aí ela me indicou uma amiga dela que entendia sobre essa parte de documentação, enfim, a gente foi contar a situação, e ela falou assim: por que vocês não tiram a residência da CPLP? Porque como vocês vieram com visto, vocês têm direito. E ela explicou tudo pra gente, e a gente foi e tiramos a nossa residência. E aí, tipo, o meu marido ainda não tinha chegado o NIS dele ainda. E ele também já tinha sido chamada para entrevista numa empresa de tratamento de água, que é na área que ele atua. E já tinha passado tudo. E ele disse que tinha toda a documentação e ainda estava faltando o NIS. E aí ele já ia iniciar, né? Tinha que só entregar a documentação. E ele muito preocupado, né, já tinha passado muito tempo e a dele não tinha chegado ainda. Então eu fui assim: amor, vamos no órgão e vamos saber se não tá disponível ainda, né. E aí a gente foi, e quando chegou lá ele se lembrou, porque a gente tinha comprado o carro, mas a gente ainda não tava com ele, porque ainda tinha que passar por alguns ajustes. Então,
ele foi, enquanto a gente tava lá, né, pegamos a nossa senha, tava bastante lotado, e aí ele foi atrás de alugar um carro, e eu fiquei lá, esperando, né, com a senha. Então, quando eu vi que alguém tava chegando mais próximo, quando tava chegando mais próximo da senha, da minha, eu sempre trocava com alguém, porque ele não tinha chegado ainda, que ele tava em processo de alugar o carro pra gente poder passar aquela semana, porque o trabalho dele era um pouco mais longe, né? E eu não tava trabalhando ainda porque, enfim, eu não tinha sido contratada porque eu não tinha a manifestação. E então, quando ele conseguiu, chegou lá, né? Eu tava já com a senhorinha já falando, olha, troca a senha comigo, porque não sei o que, ela sem entender, ele foi, chegou. E a gente foi, né, e sentamos lá no balcão e a mulher falou assim, não, mas normalmente isso chega por e-mail, tem que aguardar, não sei o quê, e né, era aquele dia que ele teria que deixar toda a documentação. E aí eu fui assim, não, mas não tem como você olhar aí no sistema, se não está disponível, pode ser que esteja já disponível. E ela, tá bem, eu vou consultar. E quando ela foi consultar, ela olhou assim pra gente e disse assim, olha, acabou de ficar disponível o seu NIS. E aí ela foi imprimir e eu olhei assim pra ele, eu fui e disse assim, amor, a gente tem que acreditar, sabe? A gente tem que ir, por mais que tudo diga que não é possível, a gente tem que ir. E mesmo que tudo diga que não, a gente tem que acreditar e tentar. E aí saiu o NIS dele. E aí a gente já saiu, foi direto lá para a empresa que ele tinha que entregar a documentação. E deu tudo certo. E o meu ainda não tinha dado certo. E como eu já estava com a residência, né? Eu voltei na mesma empresa que eu já tinha passado, né? Que só faltava só a documentação. Deixei o currículo novamente e disse que estava com todos os documentos necessários para fazer a inscrição, né? Que lá a gente faz a inscrição. E aí eles falaram que disseram tudo bem e tal, e a gente saiu lá próximo desse supermercado tem um parque, né? E aí tinha uma cachoeira que ficava caindo água. A gente sentou lá no banquinho, né? A gente ficou refletindo sobre aquela semana, de tanta coisa que tinha acontecido. E aí, com pouco tempo, eu recebi a ligação para entregar a documentação no mesmo dia, no fim da tarde. E aí eu fui lá, entreguei a documentação e tô lá nessa empresa até hoje, né? Eu fui contratada. Então, assim, como é a questão de trabalho aqui? Normalmente são contratos, né? Eles fazem um contrato inicial de 7 meses, depois renova mais 7 meses, e depois, se eles gostarem do seu trabalho, você é efetivado. Eu já fui efetivada lá, né? Eu tô lá há mais de um ano, mas eu fui efetivada até mesmo antes do meu segundo contrato terminar. Então, eu comecei lá como operadora de caixa. Depois de 2 meses, eu fui promovida a supervisora de caixa, é o cargo que eu tô lá até hoje. A questão de trabalho, é aquela coisa, né? Dia a dia, você vai aprendendo sempre muita coisa. É um trabalho, o meu, né? Como é um trabalho com o público, é um trabalho assim, que você tem que trabalhar muito a sua mente, você tem que saber lidar e conversar com pessoas, né? É um trabalho assim, bem complexo. Lá também tem um seguro de saúde da empresa, né? Que é que se acontecer alguma coisa com você, o seguro vai cobrir relacionado ao trabalho, não se aplica fora disto. Então, se você quer ter acesso a alguns benefícios relacionados à saúde, você tem que contratar o seu próprio seguro de saúde, né, por fora, para consultas e etc. E também tem aqui, se você trabalhar um feriado, um fim de semana, tem o adicional, né, que é o valor do dia dobrado. As férias aqui são bem diferentes, normalmente você tem férias por semana, você pode até tirar um mês, mas normalmente funciona assim. E não precisa esperar um ano, às vezes até mesmo antes de você completar um ano de trabalho, você já vai ter tido uma semana e, enfim, eles vão distribuindo e você vai tendo férias, assim, não é aquele período que nem é lá no Brasil, que é um mês de férias, não, são assim, você passa a trabalhar, naquele mês você vai ter férias de uma semana e depois trabalha normal. Eu modesta parte, gosto, porque você vai ter várias pausas durante aquele ano para descansar. E também você não vai, tipo assim, ficar com um salário muito reduzido, ou então, tipo assim, ter aquele aperto que a gente às vezes acaba tendo por causa das férias. Então, assim, eu gosto muito. O meu horário, e aqui é muito comum ter esse horário que é um horário rotativo, a grande maioria dos trabalhos são assim, que é assim, eu trabalho, tem
uma semana, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Mas é mais ou menos assim. Você vai passar uma semana trabalhando de manhã, outra semana você vai trabalhar à tarde. Se tiver os 3 turnos, que o meu só é 2 turnos, né? Só é de manhã ou só é à tarde. Você vai trabalhar uma semana, trabalha de manhã, uma semana trabalha à tarde, outra semana trabalha à noite. É rotativo para todo mundo, não tem aquele horário fixo. Isso é uma coisa que eu não acho muito bom, porque às vezes você gosta de ter uma rotina e acaba meio que tendo a sua rotina quebrada devido a essa rotatividade. Mas às vezes é bom porque você consegue resolver um problema, que você sempre tem um horário livre durante a semana. Também as folgas são tipo assim, são rotativas, tem dias que você vai folgar segunda e terça, depois quarta e quinta, depois você pega um fim de semana, enfim, às vezes você tem folgas dois dias seguidos, às vezes só um dia. Então é mais ou menos assim que funciona. É claro que se você for para a indústria, vai ser mais fixo a questão de folgas, né? Que você vai trabalhar de segunda a sexta e vai folgar o fim de semana. Se você não for não trabalhar em indústria, vai ser um pouco mais diferente. E é isso, é um pouco sobre a minha experiência de trabalhar aqui em Portugal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários ou sugestões. Curte e compartilha para mais informações.